Sejam muito bem-vindos ao Tragando Ideias. É, Esse é mais um episódio onde a gente vai bater um papo mais descontraído, trocar algumas ideias. Estou com a presença do meu queridíssimo amigo, o Vini, meu parceiro aqui de podcast, e um Opa, outro amigão meu, que eu nem preciso falar o quão importante ele foi para o meu crescimento, tanto pessoal, mesmo eu tendo 1,51 de altura. Mas ele sabe tudo que ele já fez por mim, o quanto ele é importante, então é um prazer ter ele aqui com a gente hoje. Pessoa que me apoia muito em tudo que eu faço, que é o Renan Imish, nome chique. boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem está escutando, mas para mim é um imenso prazer. Kathleen, você sabe, Vinícius, é um prazer também, não te conhecia. É um prazer, É, cara. eu só tenho gratidão por todos vocês aí, por ter me convidado. É isso aí, me sinto honrado. Obrigado, Kathleen, obrigado, Vinícius. Nada. Gente, sério, desde o início, quando eu falei que a gente ia começar o podcast, o Renan foi o primeiro a falar, me chama, que eu vou. Ele falou, mano, vai fazer? Então me chama que eu vou. E finalmente ele tá aqui. E é uma honra e vai ser um episódio bem bacana. Espero que vocês gostem, tanto quanto a gente gosta de fazer isso pra vocês. O Show de tema de bola. hoje a gente vai falar sobre crenças e. Posso dar um É. aviso antes rapidinho? Ah, é verdade, tem aviso, pode falar. Se você tá vendo esse episódio no YouTube, saiba que agora nós estamos também no Spotify, que é uma plataforma um pouco melhor para acompanhar podcasts. Então, caso você tenha interesse, acompanhe a gente lá no Spotify. O link vai estar na descrição do vídeo no YouTube. E se você puder seguir a gente lá no Spotify e acompanhar os episódios por lá, vai ajudar muito a gente também. Compartilha pros amigos, que agora a gente tá no Spotify também, além do É YouTube. isso, é isso. Super acessíveis, né, gente? Então, é isso aí. E a gente vai falar sobre crenças no dia de hoje. Cada um de nós tem uma experiência particular. E vai ser legal compartilhar um pouquinho disso com vocês nesse papo de hoje. Vini, começa? Pode ser, pode ser. Antes eu queria pedir só pro Renan se apresentar aí pra galera, falar o nome dele de novo, falar um pouco do pessoal dele, o que ele se sentir à vontade pra falar aí, puder dar Isso uma aí. apresentada. Legal, legal. Não, só me apresentar então para a galera conhecer um pouquinho quem eu sou, um pouquinho de mim. É isso. Acho que faz um pouco da minha história, assim, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. Tenho atualmente 24 anos, tá? Quase fazendo 25 aí em fevereiro. Uma curiosidade sobre mim é que eu tenho irmão gêmeo, tá? Algo que todo mundo que me conhece, assim, mais de perto sabe que eu tenho irmão gêmeo e isso é algo que eu gosto de falar, é uma curiosidade minha, assim. Trabalho atualmente numa empresa de cabótico, chamada Furukawa. Estudo logística também. Como a gente vai falar sobre crença, acho que é importante já falar que eu sou testemunho de Jeová. Tá? Então, eu creio que hoje o papo vai ser assim, bem legal. Não vou querer, em certo ponto, pregar para vocês nada disso, mas falar um pouquinho a respeito da minha crença e também compartilhar nas histórias, assim, nós três, assim, o que a gente vive em questão de crença, assim, religiões, enfim. Acho que mais é isso. É isso, da hora, da hora. Então, Arrasou? um dos motivos da gente ter convidado você para esse episódio foi por você ser testemunha de Jeová e isso ser um pouco, não estranho, mas ser diferente. Não é tão comum, pelo menos não na minha vivência, sabe? Não é tão comum eu ver um testemunho de Jeová, então acho que vai ser interessante. Vai sim. E como você começou falando disso, se você puder explicar um pouco melhor pra gente como é ser um testemunho de Jeová, como é essa religião, se é certo chamar de religião e tal. Explicar o Uhum. básico aí pra gente, para as pessoas que nem eu que Então, não fazem a menor ideia do que seja. É. então, assim, ó, como é que eu conheci, tá? Na verdade, da onde que eu conheci as Testemunhas de Jeová, tá? Uhum. A minha mãe, na verdade, ela sempre tentou ter alguma religião, assim, sabe? Sempre teve algumas religiões que ela ia e tal, praticava, porque ela sempre se interessou, assim, em Deus e buscar ter alguma fé, sabe? Da hora. Só que em 99, minha mãe conheceu o Testemunho de Jeová, né? Começou a estudar com o Testemunho de Jeová, enfim, fez um progresso dentro da religião, a gente pode chamar de religião, e se batizou. Então, eu nasci em 96, então minha mãe se tornou Testemunho de Jeová em 99,
Então, desde que eu me conheço por gente, eu frequento. A gente não chama de salão do reino, não chama de igreja, a gente chama de salão do reino. Então, desde pequeno eu frequento o salão do reino, assim, tá? Mas só com 17 anos que eu fui me batizar. Até então eu não tinha o interesse, não buscava ser testemunho de Jeová, não tinha, posso dizer que não. Eu ia no salão às vezes, mas não era frequente, então eu era uma pessoa que não era muito afim disso. Aham. É Então, interessante, então, frisar que você não era obrigado aí, porque você queria e ninguém te forçou isso, a se converter e a nem a se batizar. Você fez por livre e espontânea vontade, porque você se identificou, certo? isso mesmo. Na verdade, assim, eu já tinha conhecido, eu tinha uns colegas meus que eram evangélicos, conhecia a igreja católica. Até cheguei numa igreja evangélica uma vez, mas foi algo que não me chamou atenção, sabe, assim. E o interessante da Testemunho de Jeová, assim, é que nem você falou, não te obrigam a nada, sabe? Uhum. Tem que vir de você, tem que vir uma ação de você para você querer estudar um pouquinho mais e ir a fundo naquilo que você acredita. Sim. Mas as Testemunhas de Jeová em si não é algo, muitos falam que é uma seita religiosa e, sabe, tipo os maçons assim, mas não tem nada, nada a ver disso. É até engraçado a palavra, não tem nada a ver. Na verdade, assim, a gente, na verdade, usa a Bíblia como método de estudo, método de Ferramenta, ensino. né? Instrumento. É a nossa ferramenta, assim. A gente usa muito a Bíblia, não tenta ir nada além daquilo, sabe? Aham. Não usa nenhum outro livro, como o Alcorão, sabe? Não é nada do tipo assim. É mais mesmo a Bíblia, nós usamos a Bíblia e tentamos aplicar o que está lá no modo mais correto que nós achamos. Nós, como testemunho de Jeová, achamos aquilo, né? Da Sim. Os hora. ensinos de própria E religião. vocês usam. É porque até onde eu sei tem a Bíblia católica e a evangélica. Vocês usam a evangélica ou a católica? Como que funciona? Então, é que a Bíblia Católica ela tem uns livros a mais, né? Uhum. Ela tem uns livros a mais. E a Bíblia evangélica, ela tem as escrituras gregas, né? E as gregas e as romanas. Ela e também tem o na verdade é praticamente e as hebraicas, né? Escrituras Uhum. hebraicas. Então, Caramba, eu não sabia disso. é, é Conhecimento aí, eu não sabia. as escrituras hebraicas, né? Que daí é a passagem de Moisés, enfim, bastante coisa. E tem as gregas cristãs, né? Da hora, da hora. Vamos essa, podemos dizer que é a mesma da foto evangélica, né? É a mesma da igreja evangélica, no caso. Isso. Ah, entendi, entendi. Da hora. E uma das perguntas que eu tinha aqui separado era se vocês iam em igrejas e tinham algum tipo de líder como pastor. E a questão da igreja, você já falou que vocês vão em. Como que é o nome? Desculpa. O nome se chama Salão do Reino. Isso. Então O nome. vocês chamam de Salão do Reino, mas tem algum tipo de pastor, algum líder assim, que seja do mesmo estilo? Tem, tem. Até porque por questão de organização, né? Aham. Nós chamamos eles de anciãos. Na verdade, assim, nós temos ancião, uma classe, pode falar por classe, assim, né? Do que tomam a dianteira. A gente não costuma falar de líder, porque acho que a palavra líder talvez seja um pouco mais forte, mas nós costumamos falar que são as pessoas que tomam a dianteira, assim, sabe? Ah, da hora. E daí nós temos os anciãos, né? São as pessoas, são os pastores, né? Traduzindo. Aham. Teríamos os servos ministeriais, que seriam antes dos anciãos. Seriam aquelas pessoas que estão tomando o caminho para se tornar um ancião, sabe? Uhum. E daí tem os publicadores, que são as pessoas que pregam a palavra, né? Da hora. Daí são pessoas que são aptas a poder pregar a palavra. Nossa, Da hora, que mano. diferente, né, mano? Muito massa. Tipo, é totalmente um bagulho diferenciado que eu pelo menos não sabia de nada disso. Então, Tô sabendo. eu também não, mano. É igual eu falei no começo, eu não tenho ideia do que seja, tá ligado? Porque, tipo, Sim. não é usual no meu dia a dia, não é comum eu ver um testemunho de Jeová e conviver com isso. Então, eu não faço ideia, não sabia que era assim. É É, muito interessante esse bagulho. então, E Eunice, você, pode falar, Pode Nina. falar. não, eu queria só falar que às vezes as pessoas acham que as Testemunhas de Jeová são pessoas. Nós somos um pouco diferentes, assim, por questão de pensamentos e modos de agir em algumas coisas, mas são pessoas normais que querem, querem seguir o que elas acreditam, assim, né? E
Eu também falo às vezes, quando sou testemunho de Jeová, a pessoa surpreende, você é testemunho de Jeová, caramba, é difícil mesmo encontrar. Para você ter uma ideia, as testemunhas de Jeová hoje no mundo são cerca de 8 milhões. Oh, A população tem 8 bilhões. uhum. Tá chegando a 8 bilhões, né? E nós somos 8 milhões. Então nós somos uma parte muito pequena, né, de testemunhos de Jeová. Então realmente é difícil, assim, de encontrar, enfim, de conversar com uma, assim. Da hora, mano. Sim, eu conheço o Renan há um ano, já vai fazer um ano, né, que a gente se conhece. E eu descobri, tipo, muito tempo depois que ele era testemunho de Jeová, até então eu não sabia. Eu acho. Porque não é algo que ele fale, assim, tipo, ai, é uma coisa que quando a gente entrou nesse assunto, aí ele me contou e a gente foi trocando, a gente trocou várias ideias já. A gente sempre tinha uns papos filosóficos de parar e analisar algumas coisas e ficar viajando numas ideias, assim, tipo, Acho. nossa, mano, você já pensou isso? Você já pensou naquilo? E caramba! Da hora. Tá viajando, né? Eu acho que o Renan pode me corrigir, claro, mas acho que isso de ele não ficar falando muito é sobre aquilo que ele falou, de não ficar pregando a palavra o tempo todo e também não obrigar as pessoas a Sim, seguirem isso e tal. Acho que tem um pouco disso também, né? sim. Porque assim, eu tenho, só falar rapidinho, é que eu tenho uma, Não, pode falar. Fica à vontade. eu tô aqui pra falar, né? Eu tenho um conceito comigo que, assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade para conversar aquilo que eu acredito, assim, sabe, expor minha opinião Sim, e tentar ajudar outra pessoa a entender também em certo ponto. E eu não posso forçar nada a ninguém, tipo, a gente tá falando de futebol, eu vou chegar e vou falar de religião do nada, entendeu? Hum, É mais ou menos assim, tem que entendeu? até. E o ambiente, o ambiente de trabalho é igual. O ambiente de trabalho, a gente está falando de trabalho. Quando surge uma oportunidade para a gente falar algo diferente, daí a gente aproveita, eu aproveito e falo, né? Mas assim, que nem você falou, Vinícius, ninguém obriga, eu não posso obrigar ninguém a se tornar testemunho de Jeová, não é essa a questão, né? Da hora, da hora. Acho que o importante mesmo é a gente, cada um entender um pouquinho do outro, né? Acho que até por isso que eu demorei para falar para Quieto com esse testemunho de Jeová, porque dificilmente surgia assunto assim, sabe? Quando começou a surgir assuntos desse tipo assim, a gente já tava mais chegado como amigo, assim, né? exato. E foi algo bem legal, porque assim, ele não chegou pra mim e falou sobre a religião. A gente ia debatendo e ele ia me falando da visão dele, ouvindo a minha. E a gente, da hora, tipo, nunca se contestou e falou, não, mas você tá errado, ou não, você tá certo. E eu acho que isso, ele abre esse papo que a gente sempre teve, esse respeito, essa parceria que a gente sempre teve, ela abre portas para eu querer conhecer a tua religião e você um pouco da minha visão. Não é tipo um negócio que, pô, você já se sente invadido, já se sente invalidado. E muita gente não tem esse tipo de visão, e é por isso que sofre um certo preconceito e um tipo, não, eu não quero saber o que, que você faz, o que, que você é, porque já vem de uma forma meio que agressiva, entendeu? Invalidando a outra pessoa. E você veio numa contrária disso. E o que me fez gostar tanto de estar perto de você e te conhecer melhor. Tanto a sua religião, porque é muito interessante, como a gente está vendo aqui na nossa conversa. São detalhes que a gente nunca imaginou. E é legal você ter a cabeça aberta para ouvir e debater a respeito e ter uma nova visão de mundo, né? Sim. Eu não digo debater, assim, não gosto muito da palavra debater, mas eu digo assim, ouvir um pouco também, né? Entender Uhum, o que outra pessoa pensa, sabe? É, isso que sim, o Renan falou de não obrigar a outra pessoa, não ficar forçando o assunto, é uma coisa que eu tenho muito, muito comigo também, é um valor meu, tá ligado? Eu sou agnóstico, só que poucas pessoas sabem disso, porque é a mesma fita do Renan. Eu não gosto de ficar forçando isso nas conversas. Só quando o assunto flui naturalmente para isso, quando eu vejo que é uma oportunidade que vai ficar algo natural, entende? Que eu falo. Senão eu não falei. Até porque acredito que o Renan tem um pouco disso também. É algo que não é tão comum, então as pessoas às vezes estranham um pouco. E eu meio que prefiro ficar na minha para não ter que ficar explicando muita coisa, porque eu não sei tudo, então ficar explicando tudo não faria muito sentido. Então, Vinícius, no meu caso, assim, cara, é que assim, eu entendo a tua questão, porque eu passo às vezes por algo do tipo, tá? Mas assim, tem coisas que eu tento evitar, entendeu? Tipo, por exemplo, eu não comemoro aniversário, a Catherine sabe disso. uhum, Então,
uma pessoa que eu não é uma pessoa tão conhecida pra mim vem dar parabéns pra mim, tipo, parabéns, feliz aniversário. A única coisa que eu tenho que fazer, em vez de ficar me explicando pra ele por que que eu não comemoro, eu agradeço. Porque, pô, a pessoa vem com sentimento pra mim positivo, sabe? A Sim, pessoa que se sim. importa comigo, veio me parabenizar. Então eu agradeço a ele, falo obrigado e tal, mas não quero ficar me explicando pra ele, porque senão fica chato, entendeu? Então, Eu acho que é um esse, pouco disso assim também. esse bagulho, eu faço muito isso também. Eu sou agnóstico e eu não acredito em Deus, né? Não acredito que exista um Deus, mas quando a minha família, tem muitas pessoas muito religiosas na minha família, e é um costume falar, vá com Deus, Deus te abençoe, quando a pessoa tá saindo, pedir bênção quando a Uhum, pessoa chega. É um costume isso na minha família, e eu, de maneira alguma, desrespeito isso. Quando a minha mãe fala pra mim, vá com Deus, fica com Deus, eu sempre agradeço com um amém, porque eu sei que aquilo para ela significa algo bom, que ela tá dando energias boas para uhum. mim, sabe? Então eu não gosto de ser aquele cara chato que fica falando sempre que Deus não existe, ou que isso é É, mentira. isso mesmo. Então eu sempre agradeço também quando, mesmo que seja algo que eu não acredito, como você falou, que você não comemora aniversário, mas se a pessoa te dá parabéns, você vai agradecer porque você sabe que é um bom. Eu faço muito isso também. Sim, E isso mesmo. pode falar aí. Podem falar. Então, Pode falar, Catherine. Ah, eu acho que tudo que é positivo é válido, né? Não importa se vai na tua diretriz ou não, se a pessoa está te desejando bem, você só resta aceitar e agradecer, com né? certeza, mano. Pra você também. Amém. Com certeza. O Renan falou que ele não comemora aniversário e era uma das perguntas que eu tinha aqui. Eu queria entender, se você puder explicar e não for, sei lá, ruim para você, sei lá, explicar Uhum. o porquê vocês não comemoram aniversário e acho que vocês não comemoram o Natal também, né? Algo do tipo. Isso, na verdade, assim, Natal, aniversário, Páscoa, deixa eu ver o que mais. Ano Ano novo, Novo, assim, carnaval, carnaval, as datas comemorativas, assim, a gente não comemora, tá? finado, Finados, isso aí, todos pra os mim, feriados, gente, todos os feriados. é, pra mim, assim, não é válido, tá? Eu vou explicar mais ou menos do jeito mais simples pra você entender, tá? Pra Beleza. vocês entenderem. A questão do aniversário, se a gente for ver, como eu falei, se um Jeová, o que nós seguimos é a Bíblia, Uhum. né? A Bíblia, a única passagem que mostra na Bíblia de aniversário foram duas passagens ruins, assim. Uma dessas passagens, que eu acho que, não sei se vocês conhecem, o João Batista. João Batista foi a pessoa que batizou Jesus, né? No Rio. Então, ele morreu no aniversário. Uhum. É, Que a vai, pessoa, bagulho pesado, é, negativo. o aniversariante pediu pro rei a cabeça de João Batista. Foi onde João Batista morreu. E em nenhum momento na Bíblia fala que os apóstolos, os Jesus, ninguém comemorava, entendeu? E, e você pode pensar, poxa, mas não é que não existia esse costume na época. Não, existia, assim, eles comemoravam lá o aniversário. Mas Jesus, os apóstolos, na Bíblia, não mostra nenhum servo de Deus comemorando aniversário, Uhum. entendeu? Só que por esse motivo nós não comemoramos, entendeu? Só que Entendi. nem eu falei, até expliquei pra Catherine um dia. Assim, eu não Uhum. julgo ninguém que comemora. Eu julgo nem que comemora aniversário. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Tipo, Uhum. é uma opção dela, nada a ver. Mas é basicamente por isso que eu não comemoro. É algo pessoal. Entendi. E assim, e que nem eu falei pra ti, a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente, tipo assim, a gente tem. Eu estudo, entendeu? Eu não posso chegar pra ti e falar assim, eu não comemoro porque Testemunho de Jeová não comemora. Não é assim que Boto funciona. fé. Eu tenho que entender o conceito por trás daquilo, entendeu? Entendi, mano. Natal também é algo interessante. O Natal, isso já é comprovado, né? Não é nem só no Jeová que falam isso, que Jesus não nasceu em 25 de É. dezembro. E isso é fato, assim, foi comprovado e tal. E foi algo. Eu não sei explicar direito, porque faz bastante tempo que eu estudei, mas eu estava vendo um vídeo no Facebook de um cara que fez uma entrevista para CNN, acho Globo News CNN, que ele explicou bem certinho que a data comemorada Natal, ela era uma festa do deus pagão que era relacionada ao sol, Hum, tá? E daí parece que alguém antigamente transformou essa data na data comemorativa que é hoje conhecido como Natal, mas foi uma data criada. Então, tudo tem algo por trás, assim, sabe, pra gente não da comemorar. hora, mano. Parte do princípio do que as pessoas faziam
do que Jesus fazia, digamos assim, sabe? A gente tem, assim, os Jeová tentam seguir o que Jesus fazia. Então, se aquilo tende a não fazer, nós não fazemos. Basicamente assim. Eu tenho uma pergunta. Você tem algum feriado que vocês têm algum feriado específico de vocês? Vocês comemoram algo específico que só vocês comemoram, tipo? Então, nós como tem vários, assim, para você entender. Algo que a gente comemora, por exemplo, eu como casado, eu casei dia 20 de fevereiro. Eu comemoro a minha data de aniversário de casamento. Eu comemoro. Eu e minha Da esposa. hora, pelo menos Quando, isso, né, quando a mano? gente, quando eu faço. Agora eu vou fazer 5 anos de casado, agora em fevereiro. Então eu vou sair com ela e tal. A gente faz tipo assim, uma comemoração. Mas é diferente, porque essa é uma data pessoal, não é uma data, como vou dizer, mundial, entendeu? Não é algo que todas Uma as hora tem pessoas que estão comer fazendo. bolo, né, gente? Não tem como passar o dia sem comer bolo. Sim. Tem que comer bolo Mas, uma hora. mas você entende, é um pouco diferente, porque essa é uma data pessoal em que eu criei com a minha esposa. Entendeu? Sim. É um pouquinho. As outras pessoas não vão estar comemorando isso. Quem vai estar comemorando é só eu e ela. É Então algo vocês pessoal, sabe? comemoram mais datas pessoais, tipo seu aniversário de E casamento ou coisas criadas é, intimamente, digamos assim. pode dizer sim. Só que, por exemplo, uma outra coisa que nós, Testemunho de Jeová, comemoramos, que alguém pode achar estranho, mas quando antes de Jesus morrer, Jesus fez a Santa Ceia, né? Não sei se Sim, vocês se sim. lembram daquela foto, Uhum. tem até. Então, na Santa Ceia, o que Jesus fez lá? Ele bebeu o vinho e comeu do pão, Uhum. né? Ele Sim. até falou, e nesse texto, né? Acho que o texto de Lucas que fala isso, da Bíblia, que Jesus ele falou uma frase assim: persista em fazer isso em memória de mim. Então, o que que nós fazemos? Na época que Jesus morreu, nós fazemos uma reunião especial, todas as Testemunhas de Jeová, fazemos uma reunião especial para celebrar isso que Jesus fez por nós, que foi dar a vida dele por nós. Então, nós celebramos essa atitude de Jesus Cristo, podemos dizer assim, por todos nós, né? Então, baseado no texto de Lucas, que ele falou que é para a gente persistir, fazer uma celebração, que nem ele fez na Santa Ceia, nós fazemos isso também. Então é uma data, posso dizer, comemorativa, assim. Seria um paralelo ao Natal, né? Isso, seria. Que o Natal é o nascimento, na verdade, né? E o que é mais importante para nós, assim, é quando Jesus morreu. Foi quando ele deu a vida para que a gente pudesse ter os pecados perdoados, né? No caso, o que eu acredito. Da hora, mano. Então é mais ou menos assim, tipo, o que a gente pode dizer que comemora, entre aspas. Da hora, da hora. E a data é 14 de Nisan, a data, tá? Cai mais ou menos por março, abril, mais ou menos por essa data. Cada ano difere, né, um pouco, por causa do calendário hebreu. Um pouco Pô, diferente. da hora. Que E sobre o que legal, você estava mano. falando do. E, Oh, e desculpa, Kelly. É rapidinho. Sobre o que você estava falando do pode Natal, de falar. já ser comprovado que Jesus não nasceu naquele dia, tem uma frase do Santi que eu gosto muito, que ele fala: nascimento, erro de cálculo, ninguém sabe o que é Natal. E eu acho essa frase muito boa, porque eu acredito em algo parecido com isso. Para mim, o Natal, isso já foi comprovado, mas eu meio que sempre acreditei nisso, que o Natal é só uma data comemorativa que foi criada pro final do ano, para as pessoas se distraírem um pouco e para receberem presentes, sabe? Tipo, não tem muito a ver com religião, né? Gastar dinheiro. Foi só Igual dia dos criado, namorados. tipo. Assim como os dias dos Então, namorados, a para mim é Páscoa, só uma data comemorativa que foi criada no calendário num dia aleatório, tá ligado? uhum. O povo tem uma Final do alegria. ano O tem povo que ter tem uma uma alegria. alegria, né? Vamos ser sincero, então. Então, cara, mas assim, as pessoas até pregam assim que o Natal é para reunir a família, para você ficar com a família, para ter paz, amor. Eles pregam isso. Mas eu assim, na minha família, só eu, meu irmão e minha mãe somos testemunhos de Jeová. O resto da minha família inteira, por parte de pai, por parte de mãe, meus avós, meus tios, não são, entendeu? Então eu posso falar por experiência própria que nas festas de Natal da minha família, principalmente por causa de pai, sempre tinha quebra-barraco, assim, cara. Sempre tinha briga. Cara, sempre tinha briga, alguém se quebrando, cara. E eu via aqui e falei, poxa, que amor que eles têm. Que amor é isso aí de Natal se quebrando? Não, e é assim, você nunca vê aquele primo. Aí você só vê no Natal. Aí você só fala com o primo no Natal. Aí passa o ano inteiro sem falar com ele. Mas no Natal você se vê. Tem uns bagulho assim também. Aquele tio não te manda uma mensagem o ano inteiro pra saber se você tá bem. Mas no final do ano ele quer saber das namoradinhas. É muito isso, né?
Entendeu? Você não fala com as pessoas durante o ano, mas no final do ano você vai falar, você vai ver aqueles parentes. E porque aquilo é instituído, né, mano? E eu queria perguntar pro Renan primeiro, depois tem uma pergunta pro Vini. Mas, Renan, você, como você falou, sua mãe ela se tornou testemunha de Jeová um pouquinho antes de você nascer, né? E ela Na verdade, um comemorava, depois. Um depois. tipo, você tinha uns 3 anos, né? De Aham. idade. Das contas que eu fiz. É, ela fazia, tipo, festa de aniversário pra vocês crianças, ou ela desde sempre ensinou vocês e falou, não, a gente não comemora, eu não comemoro, ou ela fazia pra vocês por vocês serem crianças? Então, na verdade, assim, ó. Eu tive duas festas comemoradas de Natal. Foi a festa de 1 ano e a festa de 2 anos. Foi as únicas. Quando minha mãe começou a estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová, foi quando ela também mudou o conceito dela, né? Então ela não comemorava mais Natal e ela levou isso pra gente. Algo interessante da minha mãe é que, assim, o que eu posso me lembrar de quando eu comecei a raciocinar, sabe? O que ela sempre tentou mostrar pra mim é pra mim entender o conceito atrás daquilo, Uhum. entendeu? Ela sempre me Sim. explicava o conceito, não é simplesmente, filho, não vai comemorar o Natal, entendeu? E não era, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas assim, eu nunca sofri por isso. Eu nunca sofri por não comemorar É, da Natal, entendeu? hora. Eu nunca senti Tipo, falta não foi disso. um choque pra você, você teve duas festas. Claro, tinha 2 aninhos de idade, né? Você não ia notar. Mas, tipo, você não Aham, achava esquisito quando você ia pra escola e tinha festinha dos amigos, por exemplo, que normalmente criança faz festinha na escola com os amigos, se faz aniversário durante o ano, né? aham. Aí você ficava, pô, mas por que que eu não faço? Porque você já tinha esse discernimento, né? Sua mãe já desde pequeno Sim, te sim. ensinou, te mostrou, falando, não, isso E não ela, faz sentido pra mim. e minha mãe, ela sempre explicava para as professoras também, assim, sabe, professora, para minhas professoras, até para os coleguinhas, se desse, assim, eu também explicava, porque a gente, de certo ponto, passa um pouco, assim, tu tem um pouco, assim, no começo, assim, quando tu é criança, tu não entende muito bem, né, aquilo. Então, quando Sim. tu é criança, tu sente um pouquinho de, tipo, será que Queria não... presente. Queria aquilo pra mim, entendeu? Não, mas eu ganhava presente. Poxa, meu pai fazia o quê comigo? Todo fim do ano, se eu e meu irmão passasse de ano, ele dava presente pra nós. É um presente top, Uhum. sempre, Aí é todo fim do bom. ano. Então, Aí sim, todo fim do ano ele dava um negócio bem, bem top pra nós. Então, a gente fazia mais ou menos assim, sabe? Esse é o nosso combinado. Só que quando eu cresci, tipo, fiquei posso dizer, com uns 9, 10 anos, foi quando eu comecei a entender melhor, sabe? Mas eu sempre expliquei minha mãe sempre explicou para as professoras a questão de Natal, tudo, e elas sempre ajudaram a gente, sabe? Elas sempre foram pessoas, graças a Deus, assim, pessoas positivas que entendiam a gente e ajudavam, sabe? Não forçava nada, tipo, tu tá comemorando aniversário, vamos comemorar e não falar pra tua mãe. Não, elas nunca Ó, fizeram isso. isso, Sempre entenderam, isso eu achei sempre foram muito da legais. hora, mano. A sua mãe, pelo que você falou, ela nunca te forçou a seguir isso, mas ela sempre tentou mostrar o lado dela da história, né? Ela sempre tentou te explicar o Sim. porquê fazer aquilo e o porquê não fazer aquilo, mas nunca te forçou a fazer ou não fazer aquilo. Isso eu achei muito da hora, mano. Porque como a Kathleen, Então, Vinícius, não é porque como a assim. Kathleen Pode falou, falar, perdão. acabou se tornando algo natural, né? Que você buscou por isso, tá? É isso que eu ia comentar, tipo, eu até os meus 16 anos, eu posso falar assim, eu não queria nada com nada, cara. Tipo, eu conhecia as outras religiões, conhecia assim, o Jeová, mas, cara, eu não tava, tipo assim, não queria nada com nada. Até que um dia eu falei, quer saber? Vou, es- eu vou, eu falei pro meu irmão, bora estudar pra ver como é que é isso daí, vamos estudar, vamos tentar levar um pouco a sério pra ver o que que a gente acha. Daí foi quando a gente cresceu um pouco mais nossa mentalidade, assim, posso dizer, a gente começou a estudar mais, Da assim, sabe? hora. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós temos um Uhum. instrutor, né? É a pessoa que nos ajuda a entender aquilo que nós estamos estudando. E o meu instrutor era um ancião, como posso dizer, um pastor, era uma pessoa bem, assim, como vou dizer, uma pessoa Uhum. bem madura Uhum. naquilo que ela estava ensinando. Então, eu aprendi muita coisa, assim, em pouco tempo, sabe? Eu aprendi muita coisa e é engraçado que, assim, o Jeová, basicamente, quando você aprende, eles falam assim, ó, você está aprendendo isso, mas eu quero que você chegue em casa e você estude para ver se isso é algo que se você concorda com isso Nossa, ou da não. hora, mano. Então a gente aprendia aquilo. Eu aprendia, por exemplo, eu ia lá no salão, via a gente Uhum. chama discurso, né? O pessoal evangélico chama de culto, enfim. Eu via o discurso do A irmão, chegava pregação, no a caso, né? pregação, isso, eu via a pregação do irmão
chegava em casa e lia os textos que ele lia, eu ia atrás buscar para ver se realmente era aquilo mesmo, se ele não estava inventando algo ou não, mas não, sempre batia, e tudo fazia 100% Da sentido, hora, sabe? mano. As peças se encaixavam uma com a outra. Então, é algo que nem eu falei para ti, cada Testemunho de Jeová tem algo Uhum. pessoal que ela estudou aquilo e ela viu que realmente aquilo é a verdade para ela, entendeu? Não é nada algo tipo, minha mãe é testemunho de Jeová e você é testemunho de Jeová também, entendeu? Não é algo assim fácil, entendeu? É algo bem difícil. E acaba sendo muito natural, né? Porque é algo que você vai atrás e você vê que faz sentido ou vê que não faz sentido e tal. Mas é algo muito natural, né? E não tem Sim, nenhuma forçação, tipo, você tem que acreditar nisso. Você acredita se você achar que faz sentido pra sua vida, pelo que eu entendi, né? sim, sim. É lógico que a mãe queria que eu fosse, né, É. testemunho de Jeová, é lógico, porque se ela achava que aquilo era correto para a vida dela, é aquilo para os filhos delas também. Mas depende de cada um. Por exemplo, meu irmão gêmeo é Uhum. testemunho de Jeová. Mas eu tenho mais dois irmãos mais velhos que não são. Eu tenho um irmão de 34 e outra de 33 que Da não são hora. testemunho de Jeová. Entendeu? Não, não acharam que aquilo não era certo para eles e não seguiram. Então hoje a gente vive bem, só que eles não são. Enfim, né? Que não falei, a gente não Uhum. julga ninguém, né? Pô, da hora, mano. A Kathleen falou que tinha uma pergunta pra fazer pra mim, se pudesse fazer aí. Eu vou Não, fazer pode mais uma falar, pro pode Renan, que falar. agora que eu lembrei que ele falando, eu queria. E o seu pai, mano, como é que ele reagia com isso aí? Tipo, ele parou de comemorar aniversário também ou ele fazia uma festa só pra ele? Tipo, essas Então, coisas assim, ele comemorava os então bagulho sozinho. Não, vocês não querem comemorar, vocês não comemoram. Mas eu vou comemorar. o meu pai foi um pouco difícil. Não pode dizer que hoje é mais tranquilo, mas no começo eu creio que foi um pouco. Quando a minha mãe começou, eu era Uhum. criança, né? Uhum. Então, mas eu acho que foi meio difícil, assim, pra ele, assim, no começo, né? Porque, por exemplo, algo que ele sentia falta, tenho certeza, talvez seja das datas dos dias dos pais, aniversário dele, talvez ele sentia. Mas, tipo assim, fim do ano. Fim do ano, ele chegava pra gente, assim, e falava, vou assar, vou fazer um frango, vou fazer uma lentilha, sei lá, entendeu? Ele queria comemorar do jeito dele, mas ele queria Da envolver a hora. gente. E a gente falava assim, pô, não, beleza, a gente não comemora, mas se tu quiser fazer, a gente come, nada a ver, é comida, né? Eu vou rejeitar Nada a ver. comida também, né? Tá Pô, maluco? vou comer, né? Claro, né? Não, nada a ver. Tipo, é uma questão de consciência, né, cara? Tipo, pô, é comida, se tu Uhum. quiser fazer, a gente vai comer. Então, assim, a nossa vida, meu pai parece que se acostumou. Eu acho que ele até gostou de certo ponto, porque ele não tinha mais que gastar dinheiro com festa de aniversário, sabe? No fundo, ele Ele não gostava. gastava mais dinheiro com Nem nada precisava disso daí. nem. Eu acho que no fundo, eu Falou, acho quanto mesmo. tem mesmo? Mas é Nem engraçado sei. que quando a gente fazia aniversário, assim, fazia aniversário não, quando é, a gente não faz aniversário, mas quando a gente fazia, aumentava na Uhum. cidade, é, meu pai chegava e queria dar parabéns pra nós do coisa, sabe? Era bem engraçado. E daí, às vezes ele comprava algo pra gente e tal, e a gente agradecia e tal, mas é porque, pô, que nem eu falei, como é que tu vai forçar uma pessoa que não tem o mesmo conceito que você a entender É, aquilo? Não tem como. Então a gente agia é. com bondade, entendeu? A gente agradecia, ficava feliz, porque, querendo ou não, ele fez aquilo de bom coração e tal. E, É tipo, bem era seu engraçado. pai, né, mano? Às vezes E você na, tentar forçar alguma coisa ia Sim, ter cara, uma sim. relação ruim com ele, Não, coisa não. do tipo. E eu acho que ninguém quer isso, tá ligado? Não, não pode forçar. Não, até porque cada um segue o que quiser, cara. Eu já falo isso, sempre Tá falo isso. certo. Tu forçar a pessoa a querer seguir o que você segue, assim, hoje em dia não É funciona, cara. verdade. Não vai. e ele tava em minoria também, né? Era ele contra três. Então não tinha muito Não tinha pra onde muito o que correr. fazer. Uhum. E na escola, tipo, a gente sempre fazia as atividades quando era criança, né? Tipo, pintar o Papai Noel, botar o algodão no coelhinho da Páscoa, fazer o cartão do Dia dos Pais. Como é que você fazia? Vocês não participavam dessas Então, coisas? Vocês não faziam? não, a gente não participava. Minha mãe conversava com a professora, a gente fazia uma atividade, assim, diferente, né? A gente fazia uma Normal, tipo, atividade, uma lição, tá? uma lição para casa, ou alguma coisa diferente, e Ah, entregar para a da professora. hora. Era simples, assim, sabe? Não tinha dificuldade. As pessoas entendiam, assim, sabe? Graças a Deus, assim. Pô, seria legal, tipo, que vocês pudessem falar, então, da religião de vocês na escola, né? Tipo, ó, eles não vão apresentar o negócio do Dia dos Pais, mas eles vão falar um pouquinho sobre como é, sei lá, algo relacionado à religião deles. De fazer, sei É, lá, um texto de como foi suas férias, ou, nossa, aham, olha, a gente fez isso nesse dia, que é o dia que vocês comemoram o dia que Jesus morreu, né?
Uhum. É legal, né? Fazer tipo um É, isso é texto. legal. É que hoje a escola tá mais. Hoje em dia, eles. Eu não acho que. Eu acho, porque faz tempo que eu não vou. Eu já saí da escola, né? Mas assim. é, eu tenho a minha sogra, ela é professora, e pelo que ela falou pra mim, hoje em dia, nem Dia dos Pais comemoram mais, parece. Cara, eu Eu Em acho que. estudava respeito, até né? o ano É. passado, né? Eu terminei o ensino médio nesse ano aí agora, 2020, eu terminei o ensino médio. E, nem festa junina mais, que né, eram, querendo ou não, um feriado, uma data comemorativa religiosa, até onde eu sei se eu entendi direito, eles tinham parado de Uhum. comemorar. Na escola que eu estudava, em todas as escolas que eu estudei, eles faziam festa de festa junina. Aí nos últimos 2, 3 anos Aham. não teve essa festa, sabe? Por conta de ser um bagulho religioso e eles entenderem que nem todo mundo acredita nisso e tal. Então, hoje em dia eles estão Mente mais aberta, né? tipo assim, como é que é a palavra? Eles estão aceitando, tipo assim, que não tem que forçar, né, cara? Totalmente, né? Isso não tem que forçar. A festa Não, junina é com a festa de São certeza. João, né? A festa Isso mesmo. do santo, né? Exato. Então É isso. E daí, tipo, totalmente se perdeu o sentido, porque muita gente comemora e não sabe o significado. Tipo, o que era de São é João? verdade. Fala, não, a gente vai comer, a gente vai dançar quadrilha, a gente vai se vestir de caipira, vai ter a correio elegante, mas não sabia o sentido de verdade, achava que era só pra isso, Barraca do mas não beijo. é, tem todo um sentido, né? E, e quando vocês, tipo, você e seu irmão começaram juntos a estudar, né? Uhum. E daí quando vocês começaram a namorar, porque vocês dois são casados, né? Como é que foi para as namoradas de vocês, tipo, entenderem isso também? Então, porque assim, ó, pra você entender, a minha esposa também é testemunha de Jeová. Eu conheci ela no Salão do Reino. Na verdade, eu vim pra cá, eu morava na Fazenda Rio Grande, né? Eu fui pra lá Uhum. 2010, eu tinha 14 anos. Só que eu conheci minha esposa mesmo, virei amigo dela, na verdade, eu comecei pro salão certinho, né? Eu comecei a estudar. Foi quando eu Aí ele conheci tinha ela. motivo, né? Quase isso, quase isso. Não, Tinha o uma pior que motivação. O pior é que eu demorei pra ser amigo da Jéssica, porque ela era uma pessoa muito tímida. Então eu só conversava com ela, às vezes via ela assim, e até não queria nada, porque ela era mais velha que eu. Eu tinha 17, ela tinha 19, eu Uhum. achei que não ia dar em nada, tá ligado? Uhum. Então, quando você é jovem, 2 anos Com faz muita certeza. diferença, né? Uhum. Quando você é. Então, tipo, eu tinha 17, ela tinha 19, eu já achei que ela já tava indo Uhum. atrás de alguém, sabe assim? Então, foi quando eu comecei a Ela estudar, podia até ser presa, né? Se era menor de idade. Faz diferença quando você é menor. faz. Foi quando eu comecei a estudar e tal, me batizei. E daí ela virou amiga da minha mãe, assim. Ela conversava muito com a minha mãe, sabe? Ela ia fazer pregação com a minha mãe, a Tá Jéssica, certo assim. mesmo. A sogra tem que. Não, mas é que tá. O pior é que ela era amiga da minha mãe, sabe? Ela não era nem minha amiga, eu não conversava com ela. Eu conversava com uma guria, assim, na época. Nada a ver com ela. E daí. E daí foi quando ela virou amiga da minha mãe. E daí, consequentemente, a gente conversou mais. Até ela virou amiga do meu irmão também. E daí foi quando eu comecei, assim, a conversar mais com ela, daí eu virei amigo dela, fiquei um tempinho amigo dela. E daí aconteceu, a gente virou namorado, depois de 2 anos a gente noivou, casou, enfim, então estamos juntos até hoje, acho que a gente já tá uns vai fazer Da 6, hora. 7 anos aí junto, E você já tá falando Legal. casal. dessa fita de relacionamento. Em algumas religiões existem algumas restrições, né, para essa questão de relacionamento. A testemunha de Jeová, eu não sei como falar direito, desculpa. Vocês têm alguma restrição, tipo, não pode cortar o cabelo, ou tem que cortar o cabelo desse jeito? Qualquer tipo de restrição que vocês tenham que seguir, assim? Então, cara, foi que nem eu falei, né, a gente Uhum. tenta seguir o que a Bíblia diz pra gente, né, mas tem algo pra gente que são coisas que não cabe tanto a gente seguir. Por exemplo, eu falei que a gente tenta seguir o que Jesus fazia, né? O que Jesus andava no caminho. Então, por exemplo, os mandamentos, os primeiros mandamentos, né, lá na época do povo israelita, que saiu do Egito e tal, tinha umas restrições lá muito grandes. Por exemplo, não podia comer carne de Uhum. porco, porque era uma carne impura, né? Não podia colocar adorno, brinco, sabe? Coisas do tipo assim. Não poderia cortar o cabelo, enfim. São coisas que são do Uhum. Velho Testamento, sabe? São coisas que são leis antigas. Depois que Jesus veio para morrer por nós, ele basicamente pôs o fim nisso. Ele falou: vocês vão seguir isso a partir de agora.
Então nós seguimos o que Jesus fazia, assim, sabe? Então, coisas antes de Jesus, coisas que eram seguidas antes de Jesus eram leis, por exemplo, a questão do sábado, né? A questão, tem religiões que não fazem nada no sábado, né? Porque lá no Israel Antigo, o Sim, sábado era sim. para ser guardado, né? Você não podia É um trabalhar dia no de sábado, não podia descanso. fazer nada no sábado. Então eles têm que ter isso, isso. Então Jesus, não sei se você sabe, mas Jesus ele foi levado a julgamento porque ele fez uma cura no sábado. Então Jesus ele fez uma cura no sábado, daí as pessoas lá estavam tão ligadas a esses mandamentos antigos que praticamente condenaram Jesus por esse ato, entendeu? Foi quando ele foi levado a julgamento e aconteceu, ele morreu. Então Jesus ele deixou totalmente o contrário. Falou, não, gente, agora a partir de hoje, se você vê uma pessoa com problema, algo tipo, você tem que fazer, mesmo que seja sábado, não tem problema. Entendeu? Sim. Tipo, A firma não para, galera. A firma não para. não para, velho. Só que assim, que nem eu falei, só que tem, por exemplo, que os adventistas, eu acho, né? Eles seguem a isso ainda, entendeu? Eles seguem esse pensamento, eles estudam isso, eles creem nisso, e eu não sou ninguém para julgar eles, meu. Tipo, eu não sou ninguém para falar que eles estão errados, que esse é um pensamento antigo. Só que a Bíblia traz uma história contínua, assim, né? E eles seguem um pouquinho do passado lá, né? Tipo, não posso julgar eles, entendeu? Cada um tem um conceito. Vai da interpretação de Pô, da cada hora, um, né? mano, da hora. Sim. Oi. E Vini, você é agnóstico, né? Eu descobri isso faz uns 2 anos. É Eu aquilo, conheço eu o não Vini há fico 2 anos. falando sobre nada, não. A gente tava falando sobre uns filmes, sobre religião, e a gente entrou nesse mérito e ele me contou. Mas me conta um pouquinho, você teve que contar pra sua família que você era? Tipo, você teve que se assumir e falar, gente, eu sou agnóstico. Então, Como é que foi mano, esse eu processo pra acho que na você? minha família ninguém sabe. E se sabe, não ligaram muito. Porque eu nunca cheguei assim, Estão sabendo num agora, almoço galera, em família família e do contei, tá Vinícius. ligado? Caralho. Eu comecei a estudar sobre isso e a seguir esse tipo de pensamento, mas foi um lance muito pessoal, assim. Foi um bagulho que é a mesma fita do Renan. Foi um bagulho que eu quis estudar, eu fui buscar conhecimento sobre isso porque eu me interessei. Ninguém me forçou a nada, eu conheci isso sozinho, né, na internet, então foi um lance muito pessoal. E é aquilo que eu falei, a minha família é muito religiosa, então no começo eu ficava com um pouco de receio de falar isso por conta deles serem religiosos e eles entenderem mal e tal. Hoje em dia eu não tenho esse receio, mas eu acho que só não foi necessário, sabe, eu chegar e assumir assim. Não foi necessário, então eu achei que não precisava e não falei. Talvez pra eles assim Não, seja de boa, Então, assim, né? Tipo, não seja algo tão preocupante assim pra como eles. todo mundo respeita ele, tá tranquilo, não tem eu por acho que que se se alguém da estressar. minha família sabe que eu sou agnóstico, que eu não acredito em Deus, esses bagulhos, eles nunca ligaram muito, sabe? Minha família sempre foi muito de boa quanto a isso. A minha mãe, ela é religiosa, ela não vai numa igreja específica, mas ela é uma pessoa que acredita em Deus e ela sempre me passou esses valores, mas nunca me forçou a seguir um tipo de religião. Ela me mostrava que acreditava em Deus, que né, tinha fé e tal, e me mostrava isso, mas nunca me forçou a nada. Então, eu acredito que a minha família sempre foi muito de boa com isso. A maior parte da minha família é católica, vão na igreja Uhum. católica, não frequentemente, mas frequentam algumas missas ali, né? Não vão todo domingo, mas vão em algumas missas. Meu irmão mais velho casou na igreja católica, então pode-se dizer que eles são católicos, mas não atuantes, né? Todo dia, digamos assim. Então a minha família. É, isso. Então a minha Não família sempre foi muito praticantes, de né? boa com esse lance de religião, sabe? Tipo, nunca teve, que eu saiba, pelo menos nunca teve briga sobre isso. Então, acho que só não foi necessário eu chegar para todo mundo e falar que eu era agnóstico e tal. Não, o legal é que o Vini é agnóstico e ele namora uma espírita. Aqui, Então, meu assim, irmão, que é é diversidade. Se não divertido. for para ser É, divertido, diversificado. é, tem várias visões de mundo. Diversidade. Oi. Ô, Vinícius, mas É eu tenho uma Uhum. questão, uma pergunta, na verdade. O agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele acredita em algo superior, assim? Ou qual que é a Então, diferença do mano. agnóstico pro ateu? Porque o Então, ateu, ele não existem acredita em Deus também, algumas né? diferenças porque existem alguns tipos de agnosticismo e alguns tipos de ateísmo, tá ligado?
falando Uhum. do início, assim, o agnosticismo, a palavra agnosticismo, ela vem de conhecimento, em uma língua antiga que eu não vou lembrar agora, mas vem de conhecimento. A origem da palavra agnosticismo é conhecimento. Então, os primeiros agnósticos, eles buscavam muito conhecimento, buscavam conhecimento sobre tudo, sobre todas as religiões, sobre todos os tipos de crença. E Uhum. ET Bilu então, já dizia, e busque Busca eles conhecimento. conhecimento. os primeiros agnósticos começaram a acreditar naquilo que eles tinham conhecimento, tá ligado? Eles falavam, eu não tenho conhecimento total Uhum. sobre isso, eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, logo eu não acredito. Tanto que eu não afirmo que Deus não Uhum. exista, eu não afirmo que Deus existe. Eu falo que eu não acredito que Deus possa existir, que exista um Deus. Porque isso é um pensamento agnóstico, né, também, que a gente fala que a existência de Deus, a existência de um plano superior, né, como queiram, tá além da inteligência humana, pelo menos por enquanto. Então eu não posso afirmar que exista ou que não exista porque está além do Uhum. meu conhecimento, está além da minha inteligência. Mas, por exemplo, eu não acredito, né? Eu não acho que possa existir um Deus, mas eu acredito, eu acho que possa existir vida fora da Terra. Então tem um lance muito pessoal também, sabe? Do que você acredita, do que você acha que é verdade. Só que a gente não pode ir contra o que nós temos certeza, nós não podemos ir contra o que a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento da gravidade, então eu não posso só sair falando Uhum. que a gravidade não existe, porque né, provaram que ela existe. Né? Os caras ficaram a vida inteira estudando para provar que a gravidade existe. Então eu não posso simplesmente ir contra isso. Agora, contra É basicamente tem acreditar muito na disso também. ciência, Agora, né? a existência de Deus eu já posso questionar um pouco, porque não tem uma prova concreta de que exista, tá ligado? Uhum. Não, eu entendi. É mais algo baseado assim. Tipo que nem a Katy falou, assim, algo que, tipo assim, te Sim, sim. prove realmente que E um ele bagulho que eu existe, no conversei caso que muito com Deus a Milena, minha existe. namorada, um dia, é que essa prova de existência, essa prova de conhecimento pode ser algo pessoal, sabe? Tipo, eu não acredito em Deus, mas aí um dia eu fui Sim. assaltado e eu não morri por, sei lá, aconteceu alguma coisa que eu não morri, e isso pra mim é uma prova da existência de Deus. Então, a partir de agora, eu acredito em Deus. Uhum. Essa prova de existência pode ser algo pessoal, não precisa ser algo científico, algo estudado por anos, pode ser algo pessoal, tá ligado? E é porque é aquilo. E vai Só também, rapidinho. Que é e aquilo vai que eu também, falei, o agnosticismo ele pode falar. surgiu do conhecimento, né? É a busca por conhecimento, é acreditar no conhecimento. Então, algumas coisas estão além da sabedoria humana, mas Uhum. pode acontecer coisas na minha vida pessoal que me façam acreditar ou não acreditar naquilo. Uhum. É E vai interessante, também, pode pode falar, cara. falar. Quer Tá falar? complicado. Hoje tá difícil, hein? Tem que falar, né? Vai de encontro também a questão da religião, porque é uma identificação pessoal. Então, tipo, Sim, não, mano, para sim. você tem que fazer sentido, talvez para os outros não. E é legal você ter falado isso, porque como a gente falou, é, a gente entendeu que era da ciência, aí você já trouxe uma outra Sim, visão que sim. não pode ser um negócio que seja para você, tipo, a caneta Mano, é isso. e para mim Deus existe. Isso é a prova Tanto que que Deus quando eu existe. conheci o agnosticismo foi um bagulho É, pessoal. Eu conheci sozinho pela internet ali, tá ligado? Então foi um bagulho pessoal que eu me interessei, eu comecei a estudar mais e eu vi que para mim fazia sentido. E existem outros agnósticos, pesquisando e em sites, em grupos sobre isso, eu vi que existem agnósticos que acreditam em Deus, agnósticos que não acreditam. Eu, por exemplo, que não acredito na Bíblia, né? Para mim a Bíblia é só um livro escrito como qualquer outro, é uma fábula inventada, um livro comum, né? Não tem nada de sagrado e tal. E existem agnósticos que acreditam que a Bíblia é sagrada, mas que nem tudo lá tá certo. Então, tipo, é um bagulho pessoal, sabe? É um É como bagulho você muito falou dos pessoal. níveis, né? É, vai dar de onde, o que você acredita e o que você toma como verdade, tipo, os seus parâmetros, né? O que você fala, não, até esse ponto aqui eu acho que faz sentido pra mim. A partir daqui eu Sim, sim. já não Milena, acho quer é, mais. falar? ela caiu aqui rapidinho, mas eu voltei. Pode falar. Não, eu só queria falar que é interessante esse ponto aí que Ah, você boa, falou, boa. porque assim, eu também no começo eu tinha muita dúvida, sabe? Muita Uhum. dúvida. Só que assim, no meu caso foi uma questão de raciocínio, porque assim, a ciência, ela prova que Deus existe? Não, ela não prova, Uhum. mas ela também não prova que Deus não existe, entendeu? Sim, sim. Então, hoje ninguém consegue provar fisicamente, baseado no que
que a humanidade vive, do que a humanidade tem para provar, ninguém consegue provar que Deus existe ou não. Daí que nem você falou, é questão pessoal, né? Por exemplo, o que eu vejo muito, que eu fico maravilhado, cara, é com as coisas no mundo, né? O universo, como tudo é perfeito, os animais, tudo tem uma perfeição. Não, mas é verdade. Renan Se você, viaja muito se você nisso, for gente, é pensar, cara, verdade. tudo tem uma perfeição que, cara, se você for tentar fazer isso, criar como fosse uma explosão do nada, a chance disso acontecer cientificamente é gigantescamente zero, assim, é muito pouco. Eu tava vendo uma matéria, eu não lembro que site que era, que hoje a possibilidade de ter um criador é maior do que a possibilidade de ter sido criado do nada. Só que, pra gente, o ser humano, isso não é válido porque não consegue ser explicado. O ser humano hoje, infelizmente, ele quer algo que seja explicado fisicamente, que vá lá, consiga ter provas, que não haja ninguém refute, para ele poder acreditar naquilo. Só que a possibilidade de tudo ter sido criado é maior. Só que pra gente isso aí é difícil a gente entender, porque o ser humano não é assim. O ser humano não consegue fazer algo que Deus faz, entendeu? É algo muito, muito louco de você Então, entender assim. é aquilo que eu falei, né? Que os agnósticos acreditam que está além da inteligência humana. Se Deus existir, a gente só não consegue entender. Não adianta, a gente só não vai conseguir entender isso. Está além da nossa inteligência. Nós somos seres limitados. A gente está evoluindo ainda. A gente está em processo de evolução constante, inconstante. Então, a gente só não consegue entender, pelo menos por enquanto. Tá ligado? Por isso que eu não afirmo que existe, nem afirmo que não exista. Eu acho que não existe, mas é porque eu sei que está além da minha inteligência. Pelo menos é o que eu acredito. É a partir dos seus parâmetros, né, mano? É tipo, tá aberto a interpretações, né? Você entende como você quiser, entendeu? Você vai pelo seu caminho Sim, ali, do O jeito que você agnóstico é um quiser e pouco que achar diferente de melhor. ateu, né? Que ateu ele não acredita em Deus e não acredita. sim, sim. O ateu Não é é- aquilo que eu falei. Existem tipos de ateísmo, É. existem tipos de agnosticismo, mas a principal diferença é essa. O ateu, geralmente, ele afirma a não existência de Deus. E o agnóstico, ele afirma que não tem conhecimento, né? Que não sabe se aquilo é verdade ou não. Uhum. Eu queria perguntar pra vocês dois, assim, daí vocês decidem quem que vai falar primeiro. Mas quais foram os principais aspectos que fizeram vocês seguirem por esse caminho? A gente já falou um pouquinho ao longo desse papo, mas eu queria que vocês Uhum. definissem um pouquinho melhor. Tipo, eu vi isso e achei isso interessante e Nossa, me quer fez seguir falar por aí, esse Renan? Pode caminho. ficar à vontade. Não, o que me fez assim mesmo seguir ser testemunho de Jeová e ter crescido assim nessa religião, posso falar que é uma religião hoje é uma religião, é Uhum. que aquilo que eu estudava, né, aquilo que eu estudava na Bíblia, enfim, condizia com aquilo que estava realmente acontecendo, assim. Muita coisa que eu estudei na Bíblia, eu via acontecer, entendeu? Uhum. Um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui comum, assim. Como eu me baseio na Bíblia para poder falar, ou para poder ensinar, ou para poder me guiar, né? Tem um texto de 2 Timóteo 5, se não me engano, e fala que, por exemplo, hoje fala que as pessoas estariam muito desobedientes aos pais, as pessoas estariam seriam pessoas raivosas, pessoas que amam dinheiro, muitas outras coisas, né? E realmente hoje acontece isso, né? Acontece, às vezes está até pior que o que está na Bíblia. Sim, sim. Então, são coisas que eu via na Bíblia e que eu via acontecer, ensinos que faziam muito sentido, sabe? Uhum. Ensinos, por exemplo, ensinos a respeito de do que é céu, se existe céu, o que é inferno, se existe inferno, ensinos do que acontece aí depois da morte, coisa assim que a Bíblia explica isso, né? Só que eu tinha muita dúvida sobre isso, muita dúvida mesmo, tipo, será que existe céu mesmo? Será que depois que eu morrer eu vou pro céu, entendeu? Eu tinha muita Uhum. dúvida com isso. E o que eu estudei a respeito dessas coisas, dessas dúvidas que eu tinha, fez mais sentido do que as outras coisas, né? Tipo, para mim faz muito mais sentido acreditar que por exemplo, eu acredito que quando a gente morre, a gente morreu.
Não, Uhum. não tem céu, não tem nada. Eu acredito que a gente morreu e tá lá, tá dormindo, né? Tá morto. Da hora. Mas eu acredito que um dia a gente vai voltar a viver novamente, na Terra, não no céu. Eu Uhum. acredito nisso. É um pouquinho diferente. Mas baseado em textos bíblicos. Eu não vou, que nem falei pra ti, eu não quero pregar aqui pra ninguém, mas é só mostrar um pouquinho do que me fez acreditar, né? Uhum, não, tá Foi certo. basicamente isso, né, que me fez acreditar. Algumas coisas que são diferentes que para mim pareceram mais verdade, sabe? Alguns ensinos que pareceram mais verdade, pareceram verdades, na verdade, para mim, assim, pessoalmente. Da hora, entendi. É muito louco, porque pra mim foi meio que o contrário. Antes de eu virar agnóstico, eu ia pra igreja, eu era evangélico, eu ia pra igreja com a minha prima e com a minha tia. E eu ia, não ia todo culto, eu ia todo domingo. Tinha culto no meio da semana e domingo. Eu ia todo domingo. No meio da semana, às vezes eu não conseguia ir. Enfim. E eu ia pra igreja e eu tava estudando a Bíblia, eu tava conhecendo, eu tava aprendendo. Eu participava de algumas coisas dentro da igreja. Só que algumas coisas que eu aprendia lá dentro não faziam sentido, sabe? Não batiam assim pra mim. Não encaixavam, digamos assim. Então eu comecei a questionar algumas coisas e dentro da igreja eles tentavam me explicar e às vezes eu até fazia que tinha entendido e tal, mas ainda ficava com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha. E quando eu conheci o agnosticismo, eu comecei a estudar sobre isso e ainda estava indo para a igreja, e eu comecei a ver que o agnosticismo para mim começou a fazer mais sentido. Tá? Existem vários tipos de agnosticismo e eu fui me encaixando em um, em outro ali, e fui vendo que era o que eu me encaixava, era o que fazia sentido para mim, tá ligado? Aí eu comecei a estudar mais. Uhum. Teve um ano que eu tive que fazer um trabalho na escola sobre isso, sobre agnosticismo e ateísmo. E foi, acho que nesse trabalho assim que eu estudei mais mesmo, para fazer um trabalho muito foda. E foi nesse trabalho que eu falei, mano, é isso, tipo, não tem como ser outra coisa. É nisso que eu me encaixo, é nisso que eu acredito, é isso que me faz bem. E eu acho que todo tipo de crença, sendo religiosa, sendo ateísta, teísta, todo tipo de crença, principalmente, tem que te fazer bem. Sabe, eu acho que não faz sentido você ser testemunha de Jeová, você ser ateu, você ser agnóstico e aquilo tá te fazendo mal. Então, quando eu comecei a pensar nisso e ver que o agnosticismo era o que estava me fazendo bem, o que estava me fazendo se sentir bem, foi o que eu decidi seguir. Tá ligado? Foi um pouco o contrário do que o Renan falou, de que as coisas começaram a encaixar, começaram a ser verdades na vida dele. Para mim foi um pouco o contrário, começaram a surgir dúvidas demais e eu fui buscando respostas e as respostas foram me levando para o agnosticismo, sabe? Então, acho que o principal também é aquilo que eu falei de se sentir bem com o que você acredita, com a sua crença. Vinícius, é engraçado que, só comentar rapidinho, que a minha mãe, ela foi mais ou menos assim, porque minha mãe, ela foi em várias religiões, Uhum. minha mãe, sempre buscando as coisas que faziam sentido. Por exemplo, ela foi em Umbanda, chegou aí 3 anos na Umbanda, foi foi espírita também, foi na igreja evangélica. Ela contou pra mim que uma vez ela começou a questionar o pastor expulsou ela da igreja. Expulsou ela porque de tanto que ela ficou questionando, porque irritou, né? Tipo, irritou, ela falou pra mim que brigou com ela. E na verdade é mais ou menos isso. Quando você faz perguntas e a pessoa não consegue te responder, te outra dúvida, você cria mesmo um negócio de, Uhum. poxa, isso é verdade. E o que aconteceu comigo foi mais ou menos ao contrário, que você falou. Tipo, eu comecei a ter dúvidas, as dúvidas que eu tinha a respeito dessas questões, principalmente questões de vida, assim, né? Tipo, que esperança que eu tenho se eu morrer? Por que que a gente sofre tanto hoje se Deus existe? Por que que a gente sofre tanto hoje, né? Uhum. Essas questões, assim, e a Bíblia responde isso? E, assim, são coisas que, se você, desculpe falar, mas é algo pessoal que eu creio, eu vejo isso. Eu vejo porque eu converso com muitas pessoas. Se você falar com uma pessoa católica, até uma evangélica, dificilmente elas vão saber te explicar, assim, certo, essas coisas, assim. São Uhum. coisas difíceis de ser explicadas, sabe? E eu demorei tempo para poder aprender isso também. Então, essas coisas encaixaram muito para mim, sabe? Fez muito sentido mesmo, assim. Eu não consigo falar que isso para mim não é verdade, sabe? Foi totalmente o contrário, porque foram coisas que me provaram a existência de Deus e que realmente ser testemunho de Jeová ou realmente ler a Bíblia é o caminho certo para mim, sabe? Da hora. É muito louco como essa questão de crença e religião, nossa, que legal. Religião tem um bagulho muito pessoal por trás. Pelo menos eu vejo isso. Quando eu converso com várias pessoas sobre religião,
eu sempre noto que tem alguma coisa pessoal por trás. Ou é algum laço familiar, tipo, a minha família ia e eu comecei a ir também, ou é algo igual o Renan que começou a fazer sentido para ele e ele começou a seguir esse caminho. Eu percebo que sempre tem alguma coisa pessoal por trás, sabe? Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu, em algumas outras conversas, eu percebi isso. E pra mim, com o agrocínio foi assim Totalmente. também. Tem um lance pessoal por trás, tá ligado? De se encontrar com aquilo e aquilo te fazer bem. Verdade. Sim, eu não Pode tenho a minha falar, opinião fique à nem a minha vontade. religião, né? Então eu vou falar um pouquinho. Mas, Não tem religião, mas tu acredita em acabou, a quê, gente, Cat? essa O que era a que minha você contribuição. acredita, assim? Qual que é o teu pensamento? Tem que ter um pensamento, pelo menos, Então, eu fui criada na igreja católica desde pequena. desde De pequeno. pequena eu continuo sendo, né? Mas desde criança. Meio irônico falar desde pequena. É, eu sempre fui levada na igreja, mas, tipo, não obrigada, assim. Eu sempre Uhum. fui porque eu ia, tal. A minha família ia, eu ia junto. E aí eu fiz lá todos os processos da igreja católica, né? Fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, me crismei, tudo certinho. E já na minha primeira comunhão eu já não queria mais fazer a crisma. Eu já queria desistir. Aí a minha família falou, não, você não pode desistir, você tem que terminar, porque senão depois você não vai poder casar na igreja. Aí eu falei, então, beleza. Então eu vou ter que fazer. Aí, quando eu fui começar a fazer a crisma, o próprio meu catequista, que é o nome do professor, né? Porque a catequese, pra quem não sabe, é tipo uma escola que você vai e aí eles te ensinam sobre a Bíblia e sobre Uhum. Deus, sobre a religião católica, tudo. E aí eu ia na aula uma vez por semana, né? No sábado, na igreja. E aí, tipo, o próprio catequista falava que se aquilo não fizesse sentido pra você, você não precisaria nem se crismar. Fala, gente, é agora a hora de desistir. Se isso não fizer sentido pra vocês, vocês não vão. E antes, quando eu fazia a primeira comunhão, antes de eu fazer a crisma, tipo, a gente chegava pra aula, pra catequese, e os professores, e o catequista perguntava se eu tinha ido na igreja no final de semana, que, no caso, eu tinha que ter ido na missa na semana passada. A catequese era no sábado, no domingo eu tinha missa. E se eu não fosse na missa durante a semana ou no domingo, eu levava uma notificação, tipo, não, você não foi. E eu tinha, se eu tivesse 3 notificações, eu já levava uma chamada de atenção, tipo, chamava Uhum. meus pais e tal. Tipo, era meio que obrigado aí, entendeu? Então, tipo, não fazia sentido pra mim ser obrigado, eu É, tinha que ir porque eu queria ir, porque eu gostava de ir. E aí eu conheci o grupo de jovens da igreja e comecei a gostar. E aí eu ia porque eu queria. Fui até num convento, né? Tive um dia num convento, quase virei freira, quase entrei no nem Nem convento. fudendo. ia. É porque vocês não me viram ainda quem tá ouvindo, porque senão vocês vão dar risada tanto quanto eu. E eu fui e achei aquilo maravilhoso, e achava legal. Ia na igreja, tipo, todos os dias que tinha coisa na igreja eu ia. Então eu fiquei muito ativa dentro da igreja, fazia muitas coisas. E a partir de um ponto aquilo parou de fazer sentido pra mim, porque eu via que muita gente que ia comigo, dos jovens, não estava em busca da palavra, não estava em busca do alento que a religião e a igreja te dão. Eles estavam para conhecer novas pessoas, para paquerar, para fazer amizade, para sair de casa. Não tem nada para fazer, eu vou na igreja. Não é um rolê, tá ligado? É um lugar de descoberta, é um lugar de conhecimento, é um lugar de aprofundar o que você tem de mais íntimo em você, tipo, o que você realmente acredita, os Hum. seus princípios, os seus valores. Pelo menos para mim, sabe? Uhum. Eu acho que fortalece o teu espírito, a tua alma, né? Das diferentes formas como você acreditar. E eu vi que aquilo não fazia mais sentido pra mim por isso. Porque não tinha esse propósito no meio. Eu comecei a me afastar necessariamente da igreja e da religião. Mas de Deus eu nunca me afastei. Então eu continuo acreditando em Deus, continuo tendo a minha fé e Mas tu sinto Ele nunca muito buscou, próximo. assim, nenhuma Eu também não religião sigo ou nenhuma alguma religião. coisa nova, assim? É, Nunca foi atrás disso, assim? então, eu gosto muito de ouvir a respeito e tenho vontade de ir em vários lugares. Nunca fui, mas tenho vontade. Eu acho legal banda, que nem a Milena, que é a namorada do Vinícius e a minha melhor amiga, ela é espírita. Então, é muito minha espírita. Tem alguns amigos evangélicos. Eu já fui em igreja evangélica quando eu era criança, mas eu era bem criança. E tinha amigos evangélicos.
Então eu tenho vontade de conhecer e ver se em algum lugar eu me encontro, mas por enquanto eu tô Ah, então tá confortável, tudo então isso não tá bem. me Então tá incomodando. tudo bem. Eu tô Esse de lance boa. de ir atrás e conhecer é um bagulho muito importante pra mim também. Porque, como eu falei, o agnosticismo, a palavra agnóstico, ela vem de conhecimento. Então é um bagulho que eu tento fazer, sabe? Eu sempre tento estar buscando conhecimento sobre a Bíblia, sobre novas religiões. Então esse episódio pra mim é muito da hora estar participando por isso. E então eu tenho vontade de ir numa sessão espírita com a Milena, É, de ir no onde o Renan vai. Desculpa, eu vou ficar esquecendo o nome toda hora, cara. Desculpa. De boa. Eu tenho vontade, sabe? Por esse lance do conhecimento, de querer conhecer, porque vai que eu me encontro em alguma religião, em alguma crença. Isso, Isso essa não, aí. aham. é Não, Salão mano, do Rei o Salão do nome. Reino. vai que eu vou e me encontro, tá ligado? E esse lance de buscar conhecimento no agnosticismo é um bagulho importante, assim, cara. Pelo menos era pros agnósticos, né, os primeiros, os clássicos, digamos assim. Então, Vinícius, na verdade é isso que eu ia falar, porque assim, você não pode falar que você não. É que nem você falou agora. Você não pode falar que você não acredita em Deus se você, ou não, você não tem uma religião se você não for conhecer, né? Sim, É, mano, eu acho sim. que isso é o que você, eu acho que você falou agora realmente é importante, Exato. assim. E é bom ter isso para si. É bom Uhum. querer conhecer para ver se aquilo. Porque querendo ou não, gente, vamos sendo sincero hoje, a religião hoje também serve como base de te ajuda. Ajuda você Sim. psicologicamente, ajuda você se sentir bem consigo mesmo. Ela tem um papel importante nisso, seja qual religião for. Com Se certeza. você tem, se você tem uma religião, ou aquilo que você acredita, não precisa nem ser religião, aquilo que você acredita, né? Isso tem um papel É, importante para ti. Então, acho importante. Ou se você também não acredita em nada e tá bem com isso, também Sim, mano. enfim, é importante. Você Esse, pega outras coisas. se esse, apega a outras coisas, né? Aí Isso, se vão mas ser coisas isso, boas ou daquilo coisas vira uma ruins, vai religião pra depender você, de você e dos teus né? Tipo, princípios. Aquilo é importante pra você. É justamente isso que eu não. Quando eu comecei a frequentar a igreja e ver que muita coisa que eu gostava, que eu me identificava, falava, pô, mano, eu gosto do meu cabelo diferente, eu gosto de usar tais roupas, eu gosto de agir de tal forma. E eu vi que a igreja não olhava aquilo com bons olhos. Eu comecei a falar, pô, mas isso é importante pra mim. E aí eu falava, e agora? E aí comecei a me questionar. E hoje eu me sinto confortável onde eu tô, não tendo uma religião e sim tendo uma fé. Porém, eu tenho curiosidade de conhecer, porque eu acho que todo conhecimento é válido, nada é perdido. Essa conversa aqui que a gente está tendo, talvez seja abertura para algumas pessoas irem buscar outras coisas. E foi para mim conhecer um pouquinho mais, tanto do agnosticismo quanto dos testemunhos de Jeová. Então, e cada pessoa tem esse estalo em algum momento. É inevitável você conviver com muitas pessoas e você vai ter em algum momento uma pessoa que não tem a mesma opinião que você, na maioria das vezes. Então você vai ter essa divergência e você vai ter essa conversa e essa troca de informação, e de eu queria conhecimento e de comentar algo experiência. importante, assim, eu como desculpa. testemunho de Jeová, não, tranquilo, só cuidar com a coroa aí, tá? É só saliva, Ah, só me engasguei, tá bom, tá tá bom. tranquilo. Não, nós fizemos o Tô teste. Eu e testado o Renan, a também. gente tá testando. Eu como testemunho de Jeová, eu já comentei, acho que a Ketem uma vez, mas nós fazemos trabalho de pregação, que daí de casa em casa, né? Agora a gente não tá fazendo por causa do coronavírus, né? A gente não tá fazendo, tá respeitando, mas eu fiz muito isso. E eu conversei com muitas pessoas já. Conversei com padre, pastor, gente da banda, gente espírita. E o engraçado é que várias pessoas escutam a gente, sabe? Várias pessoas Uhum. conversam com a gente, entendem o que a gente está fazendo. E isso é interessante. Eu acho que no mundo hoje a gente fala de muita coisa ruim, sim, né? Muita coisa ruim. Eu mesmo tive episódios ruins com pessoas que me trataram mal quando fui lá falar com eles, mas enfim, eu não gosto de falar isso, eu gosto de focar nas pessoas boas. Então, várias pessoas escutam a gente assim e têm interesse, né, em conhecer, em saber o que é. Isso é importante, né? Eu acho que e só para citar para vocês, tá? Quando eu vou fazer o trabalho de pregação, eu não vou para tentar converter ninguém, tá? As Uhum. Simão de Jeová não vão com esse intuito, tá? Nunca vão com esse intuito. Elas vão com o intuito de trazer uma mensagem boa para a pessoa, né? Uhum. Falar coisas boas para as pessoas, nunca com o intuito de converter alguém. Então, acho que as pessoas hoje em dia estão tão receptivas assim
Tem muitas pessoas que gostam, assim, de conversar a respeito disso. Esse é um ponto bem interessante, assim. Mas também tem pessoas que gostam de discutir, né? Gostam, já chegam te tratando mal, mas enfim, eu não gosto de falar isso. Eu gosto de falar das pessoas boas que te tratam bem e te recebem do melhor jeito. Claro. Foca nas experiências positivas que a gente tem, né? Porque todo mundo passa por isso. É, como vocês estavam falando, o legal é você estar aberto, né? Eu acho que hoje em dia as redes sociais, a internet, elas te possibilitam você pesquisar. Porque muita gente tem vergonha. Então ela não vai chegar pra você que tem uma religião diferente, por exemplo, e perguntar pra você. Se ela não for uma pessoa aberta, ela não vai te perguntar. Ela vai pesquisar na internet. Hoje temos essa possibilidade. E ela vai buscar, através de outros meios, entender e talvez se identificar. Ela não necessariamente precisa falar com você, né, que era uma coisa antes necessária, porque não tinha informação, não tinha como você pesquisar, e demoraria muito, né? Você não teria tanta informação quanto você tem hoje. E também a influência, né? Tipo, você acompanha pessoas, você vê seus amigos, você vê postagens por aí, e você fala, pô, isso aqui é interessante, vou Eu atrás, acho que vou isso é ver o que que bom, é. mas é ruim também. E assim vai, né? É uma corrente. Eu tenho experiência do pessoal da Terra plana Tem que lá, né? saber Que filtrar, tem de né? coisa Tem que saber. conspiratória e que gente acredita nisso agora só porque já, É, sabe, explodiu agora na internet e tem gente que acredita nisso porque, sei lá, enfim. Eu É, acho, eu acho que essa questão do filtro é muito tem que saber importante e a filtrar, né? internet, as redes sociais, como a Kathleen estava falando, também é muito importante, porque foi através sim, disso que eu conheci o que eu acredito hoje, né? Como eu falei, eu conheci meio sozinho na internet, então foi muito importante para mim. Eu acho que para quem sabe pesquisar, para quem sabe fazer esse filtro, também é muito importante. Tem muita sim, informação é boa, tá positivo. ligado? Sim. Tem Tem que que ser saber o que tá cético, fazendo, não né? Tem pode que ser simplesmente ir cético em no alguns loucura e momentos. acreditar nas teorias de conspiração aí que É, Porque, tá cheio. porque a internet ela tem muita coisa boa, mas também tem é. muita coisa ruim. Então, esse filtro é muito, principalmente muita mentira. Então, esse E muita filtro é muito mentira, né? importante. Com certeza, é o principal, eu acho. E também conversar com pessoas, né? Ter amigos, ter uma rede de amigos ali pra você poder Uhum. debater, pra você poder conversar, dialogar igual a gente tem, né? É importante. E papos como o que a gente tá tendo aqui agregam muito pra nossa vida pessoal e para de todos que vão ter acesso a Com isso, certeza, com certeza. essa conversa que a gente tá tendo, né? Você tem mais alguma pergunta, Kate? É, não, eu Quer ia falar mais perguntar pra alguma vocês se coisa? vocês querem Quer acrescentar mais quer alguma tirar coisa? aquela Se for pra perguntada? finalizar, se for pra gente finalizar, assim, só queria agradecer mesmo o convite de vocês Imagina, mano. e eu acho que foi muito legal a conversa que a gente teve, assim, sabe? Abrir portas para todo mundo, assim, para entender um pouquinho mais sobre o agnosticismo. Como é que fala? Agnosticismo, é isso? Agnosticismo. Isso. Agnosticismo. Ser e Agnóstico. agnóstico. Em cima do Essa muro. crença, né? A esse ensino, dividido. Cadê? É isso. Nem lá nem Não, cá, nem brincadeira. lá nem cá. E também nós testemunhos de Jeová, né? Uhum, com certeza. E já que abrir oportunidade também para fazer um convite para vocês, se vocês quiserem um dia assistir. Nossas reuniões agora estão sendo tudo online, né? Porque a Uhum. gente não tá se reunindo ainda por causa do Covid, né? Então, Aí, um Uhum. convite high-tech. que sim, é tudo via Zoom, não Olha é só, Sky, é tudo via Zoom. É chique, cara, são é chique. tudo via Zoom. Chique, né? O bagulho Então é fica aí diferenciado. um convite nosso aí, meu, basicamente meu aí pra Kathleen, pra Tivnes, que quando vocês quiserem ver, assim, tá aberto o convite. Eu combino o horário e tudo, a gente vê. Vocês dão uma olhada, ver como é que é, o que vocês entenderam. Não, E com certeza, vão, mano. vão gostar da experiência, é algo bem, assim, não é nada, que não é tipo os maçons, não, que os caras fazem sacrifício e tal, não é nada, nada disso. Da hora, mano. É algo bem tranquilo, assim, bem Não, positivo para as eu pessoas. não vou, né, em igreja, Sim. nem nada do tipo, mas se quiser sentar numa mesa de bar pra trocar uma ideia, é só me chamar. Eu não bebo muito também, mas sentar pra Eu trocar bebo, uma cara, ideia. eu bebo, Tenha hein? Não, certeza eu não, Pode me chamar pro bar que eu aí, eu bebo. não chama. bebo muito, mas trocar uma ideia, é só me chamar ali no WhatsApp mesmo que nós desenrola. Ai, ai, O Vini ai, gosta sim. de ice, gente, então dá pra beber. O Vini gosta de ice. Sim,
Não, nas É, redes mano, sociais dele tá aí só pra vocês trocarem uma trocando ideia, uma falar, ideia mano, qual lá. que é essa fita Mas aí? Ele explica pra é vocês, aquilo que o Renan falou também. Se conversa, você for falar comigo, manda qualquer uns dia ou com o links. Renan, manda mensagem na moral, tá ligado? Pra aprender sobre o bagulho. Vamos ser pessoas. É, como é que eu posso dizer? Vamos ser É, pessoas, né? Vamos agir como pessoas. Não vamos agir como animal, porque a gente é animal, mas é evoluído. Então, pelo amor de Deus, vamos ser pelo feia, menos tá passando agradável. por essa fase, É feio. isso. Pelo amor. É isso. Seja menos, mais amor, menos recalque. Por favor. Antes da gente finalizar também falando, voltando um pouco, só queria compartilhar com vocês que já aconteceu comigo de eu estar passando na frente de uma igreja e um Ficou pastor com me dó. chamar pra orar por mim. Falou assim, eu Aí posso ele orar ficou por com você? dó, ele falou, não, com E me levou certeza pra você tá dentro da passando por igreja. problemas Coitada, a sérios Glória na chorar vida. por ela. Aham. Ele de longe tá Esse aí precisando, essa aí tá precisa, entendeu? Essa perdida, essa daí ovelha tá precisa. perdida, calma aí. Ai, ai. Então, assim, é legal, gente. Mas Entendeu? eles oraram por Não, ti. não aconteceu nada comigo, tô aqui, então. Ô, louco, tu foi lá Sim, bem de botou um olhinho boa. lá na minha cabeça, rezou por mim. Pá. Ué, Falei, pode? Daí, então tá, me Se acompanha. legal, Aí a cara. gente entrou na se Legal. não igreja, ele mudar, orou também por mim, frutifica, né? tranquilo. É isso. Claro. Pô, legal. Experiência legal. Já aconteceu várias vezes que pessoas estarem entregando cartas de Da Deus na hora, da rua e hora. me entregarem, eu aceitar, depois ler. Legal, Cat. Enfim, essas Fica coisas feliz, legal. acontecem. E a gente tem que estar aberto. A nossa amiga, a Milena, ela é, como a gente falou, ela é espírita. Ela me passou um depoimento, um pouquinho mais ou menos do que a gente tá conversando aqui. Ela passou o dela. A gente vai fazer um post nas nossas redes sociais para falar um pouquinho do espiritismo também, além do que a gente falou aqui. Se o Renan quiser mandar algum livro, algum vídeo, alguma coisa interessante que ele considere importante sobre esse papo, sobre a religião dele, ele fica à vontade, a gente anexa aí e coloca para o povo ter essa informação também. Vinícius, eu, vamos reunir aí pra galera ter mais conteúdo além do nosso Eu deixo o próprio site da podcast. Testemunha de Jeová, que é o jw.org. Eu deixo o site pro pessoal dar uma acessada depois lá, é bem legal. É isso aí, Isso aí, acessem lá. isso mesmo. Dá uma olhada, vê se interessa participar das reuniões, né? Via Zoom lá, legal. E não se esqueça que a gente tá no Spotify, galera. Ressaltando isso aí. Siga a gente nas redes sociais. Renan vai passar as redes dele também. Ele é rei do TikTok, então sigam ele no TikTok. Ele faz umas streams também, Um cara jogando lá, então multitarefa, vamos acompanhar o cara lá na Cara, Twitch. o TikTok. Programador, entendeu? Programador, jogador, toca guitarra, testemunho de Jeová, faz campeão de faculdade. bilheteria, não tem o O que cara falar. é um fenômeno. Tem que falar. Não, o Vinícius é designer, trabalha, tá maior de idade agora, entendeu? Tem 1.500 empresas, projeto social. O cara é editor, Falar em trabalho, tudo Vinícius multifunções trabalha também. com meu irmão, hein, Vinícius? Trabalha Só no Sumitomo? Trabalha no Sumitomo, seu irmão trabalha lá? Meu irmão trabalha lá também. Pô, da Trabalha hora, no terceiro mano. turno aí. No terceiro turno? Ah, eu Aham. trabalho no horário do ADM, do administrativo, então não Eu dá, acho que velho. não Não, vê eu ele. saio 5 e Aham. 15 ele deve chegar depois de mim. Acho que sim, é. Mas é isso, gente. Sigam Não, a da gente minha nas redes parte é sociais. Mais algum comentário? Meu também, obrigadão. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada a quem ficou até o final. Vejam nossos outros episódios que também estão bem legais. E continuem nos acompanhando. A gente vai trazer cada vez mais pessoas aqui para partilhar dessas conversas. Conteúdos legais. Tem muita coisa por vir, como a gente sempre fala. Então, continuem nos acompanhando e é sempre um prazer tê-los aqui. Obrigado, meus companheiros, por Valeu. esse Tamo junto, eu por que esse agradeço papo. aí, valeu Renan Tamo por junto. participar. Tamo junto. Falou. Valeu. Tchau, gente.